Olá a todos e sejam bem-vindos ao Dessari. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante para a gente aqui no Brasil, o segundo mandato do Donald Trump e as possíveis consequências, para a nossa economia. É isso mesmo. A gente vai se basear aqui numa análise do site G1.com, no artigo A Posse de Donald Trump, como o presidente do ZEUA quer mudar a economia e os efeitos para o Brasil. A gente vai entender como as políticas econômicas dele podem acabar afetando o nosso bolso. Exatamente. E para quem acompanha, economia, política internacional, esse episódio é muito importante. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma análise. Bom, a gente sabe que o Trump ele tem uma postura bastante protecionista, Ele quer fortalecer as indústrias americanas e isso pode significar limitar a entrada de produtos estrangeiros no ZEUA. É como se ele tivesse, erguendo muros para proteger a indústria americana. Isso, claro, pode ter consequências para a economia global, Principalmente para países como o Brasil, que tem fortes laços comerciais com o ZEUA. E quais setores da economia brasileira você acha que seriam mais afetados? Olha, o artigo do G1.com, ele destaca o risco de inflação aqui no Brasil. Se os produtos americanos ficarem mais caros por conta do protecionismo, isso pode impactar os preços aqui também. Faz sentido. E a inflação, a gente sabe, já é uma preocupação constante para a gente. Sem dúvida. E tem outro ponto importante. O Trump ele pretende aumentar as tarifas sobre produtos importados. A ideia é proteger a indústria americana, mas isso pode acabar tornando os produtos brasileiros menos competitivos lá fora. E a gente está falando do nosso segundo maior parceiro comercial. Os Estados Unidos compraram mais de 40 bilhões de dólares em produtos brasileiros só em 2024. Isso dá mais de 200 bilhões de reais. Exatamente. É muita coisa, Com o aumento das tarifas, a nossa balança comercial pode ser afetada. Menos exportações, menos dólares entrando no país e um real, consequentemente, mais fraco. E um real mais fraco significa inflação. Um real mais fraco encarece os produtos importados que a gente consome e isso impacta a vida do brasileiro. O Lucas Pereira Rezende, professor de ciência política da UFMG, ele levanta uma questão importante, é o impacto indireto das tarifas sobre produtos chineses. Como assim? Se a China, por conta das tarifas americanas, buscar novos mercados, a concorrência aqui no Brasil pode aumentar, Isso pode prejudicar a nossa indústria, o nosso comércio. Quer dizer, a gente pode ser atingido indiretamente. Exatamente, é um efeito dominó. E as peças continuam caindo. O Trump também planeja reduzir impostos no ZEUA para estimular a economia americana, Parece uma boa ideia, mas essa redução pode diminuir a arrecadação do governo americano. E aí, será que os ZEUA vão conseguir pagar suas dívidas? Isso pode gerar um efeito cascata que vai chegar até nós. Explica melhor essa parte para a gente. É simples. A instabilidade na economia americana pode levar a um aumento nas taxas de juros por lá. Com juros mais altos no ZEUA, o Brasil fica menos atrativo para os investidores estrangeiros. E o que acontece quando os investidores estrangeiros perdem o interesse no Brasil? Eles tiram dinheiro daqui, Buscam investimentos mais seguros, mais rentáveis. Consequência: menos dólares entrando no Brasil, o que pressiona o real e aumenta a inflação. É um ciclo vicioso. Exatamente. E para tentar conter essa saída de dólares e controlar a inflação, o Banco Central Brasileiro pode ser forçado a aumentar as taxas de juros aqui também. E juros altos significam menos crédito disponível, Menos crédito para empresas, para consumidores, o que pode desacelerar a economia e prejudicar a geração de emprego. Ou seja, o impacto do segundo mandato do Trump pode ir muito além da relação comercial direta entre Brasil e Estados Unidos. Com certeza. Essa análise do G1.com, ela nos ajuda a entender a complexidade, a interconexão da economia global. Com certeza. E ainda tem muito mais para a gente analisar. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as mudanças no mercado de energia e as possíveis respostas do Brasil a esse novo cenário global. Fica ligado. Falando em complexidade, outro ponto importante a se observar nesse segundo mandato do Trump são as mudanças no mercado de energia. A gente sabe que ele pretende incentivar a produção de combustíveis fósseis no ZEUA, como petróleo, gás natural e carvão. E isso impacta o mercado global de energia, A gente já viu isso acontecer no primeiro mandato dele. Exatamente. E para o Brasil, que vem investindo cada vez mais em energia renovável, essa mudança pode ser um desafio, A gente tem a oportunidade de consolidar como um líder na produção de energia limpa. Mas, por outro lado, a gente pode ter dificuldade de exportar essa energia, se o mercado global se voltar mais para os combustíveis fósseis. É uma faca de dois gumes. E a gente pode ver também uma redução na colaboração internacional para combater as mudanças climáticas, o que seria péssimo, O artigo do G1.com menciona a preocupação de especialistas com a postura do governo americano em relação aos mecanismos internacionais de transição energética. Sim. O professor Rezende, que a gente já citou, ele destaca o risco do ZEUA dificultarem o funcionamento do mercado de carbono, por exemplo.
um retrocesso para os esforços de redução de emissões. E para completar esse cenário, a gente tem que lembrar que o Trump vai ter mais poder nesse segundo mandato, né, com a maioria republicana no Congresso e no Senado. Verdade. O João Manuel Freitas, vice-presidente executivo do grupo Travelex Confidence, ele afirma que essa onda vermelha republicana vai ter grande influência na economia global. Ou seja, as chances do Trump conseguir implementar suas políticas, mesmo as mais polêmicas, aumentam bastante. Sem dúvida, a gente precisa se preparar para essa nova realidade e buscar alternativas para proteger a nossa economia. Mas como o Brasil vai reagir a todas essas mudanças? Essa é a grande questão, né? Quais políticas o governo brasileiro pode adotar para minimizar os impactos do segundo mandato do Trump? O artigo do G1.com não fala sobre as possíveis respostas do Brasil, mas a gente pode levantar algumas hipóteses. Bom, o Brasil precisa monitorar as políticas do Trump e seus efeitos na economia global, né? Ter informações precisas para tomar decisões estratégicas. Informação é fundamental, né? Com certeza. E a partir dessas informações, o governo pode buscar alternativas para diversificar os seus mercados, né? Reduzir a dependência do EUA. A gente viu como essa dependência pode ser perigosa. Exato. O Brasil precisa fortalecer as relações comerciais com outros países, buscar novos parceiros, novos mercados para os produtos brasileiros. Isso vale tanto para as commodities, né, agrícolas, minerais, quanto para os produtos industrializados de alta tecnologia. Sem dúvida. Diversificar a pauta de exportações para diminuir essa dependência. E além de diversificar mercados, o que mais o Brasil pode fazer? Investir em infraestrutura, né? Educação, inovação. Isso ajuda a tornar o Brasil mais competitivo, menos dependente de fatores externos. Fortalecer a nossa economia internamente, né, para ter mais resiliência. Exato. Investir em áreas estratégicas que podem gerar crescimento econômico sustentável a longo prazo. Investir em educação, para ter mão de obra qualificada, em infraestrutura, para facilitar o escoamento da produção, reduzir custos, inovação, para criar novos produtos e serviços. São medidas que podem ajudar o Brasil a se fortalecer e se tornar menos vulnerável. Então, o segundo mandato do Trump é um desafio para o Brasil, mas também a oportunidade do país se reinventar, né? Construir uma economia mais sólida e independente. Com certeza. As crises podem servir como um catalisador para mudanças positivas. E para a gente entender melhor esse cenário, no próximo bloco a gente vai analisar o impacto das políticas do Trump no câmbio e nas taxas de juros no Brasil. Não perca! E a gente volta agora para o Adessari, para a nossa última parte da análise sobre o segundo mandato do Trump e os impactos na economia brasileira. Como a gente prometeu, vamos falar de câmbio e juros, né? Que são pontos cruciais para entender esse cenário. Sim, com certeza. A gente viu nos blocos anteriores que as políticas do Trump, né, com o aumento de tarifas, incentivos à indústria americana, podem levar a uma desvalorização do real frente ao dólar. Um real mais fraco, a gente sabe, impacta diretamente a vida do brasileiro. Exatamente. Encarece os produtos importados, aumenta o custo de vida e coloca mais pressão na inflação. E para tentar conter essa alta de preços, o Banco Central pode ser obrigado a aumentar as taxas de juros. É aquele efeito dominó que a gente já mencionou, né? Uma coisa puxa a outra. E no final, quem paga a conta é o consumidor, o trabalhador, a dona de casa que vai no supermercado e vê os preços cada vez mais altos. É isso que acontece. Um cenário com o real desvalorizado e juros altos é bem desafiador para a economia brasileira. As empresas investem menos, o consumo cai, o crédito fica mais caro, a gente pode até ver um aumento no desemprego. Realmente não é um cenário muito animador. Mas a gente precisa entender que o impacto do segundo mandato do Trump vai além da economia, né? Sim, claro. As políticas do Trump podem afetar também as relações internacionais do Brasil, em áreas como política externa, agenda ambiental. A gente sabe, por exemplo, que o Trump tem uma postura controversa em relação à imigração. Ele já implementou medidas mais restritivas no primeiro mandato e a gente pode esperar mais do mesmo agora. Verdade. E isso pode ter consequências diretas para os brasileiros que querem estudar, trabalhar ou visitar os Estados Unidos. A burocracia pode aumentar, os vistos podem ficar mais difíceis e a gente pode até ver um aumento na discriminação contra brasileiros que já moram nos EUA. E além da imigração, a postura do Trump em relação aos acordos internacionais também preocupa. Sim, com certeza. O Trump já mostrou que não dá muita importância para a diplomacia multilateral, já abandonou acordos importantes como o Acordo de Paris, né, sobre o clima. E o Brasil tem um papel importante na agenda ambiental global. A gente tem a Amazônia e precisa de cooperação internacional para combater o desmatamento, proteger a biodiversidade. Exatamente. A postura isolacionista do Trump pode dificultar essa cooperação e prejudicar os esforços globais para enfrentar as mudanças climáticas, que é um problema que afeta todo mundo, né? Então a gente pode dizer que o segundo mandato do Trump é um desafio em múltiplas frentes para o Brasil.
na economia, na política externa, na agenda ambiental. Sem dúvida. É um cenário bem complexo, cheio de incertezas. A gente precisa se manter informado e a tempo para tomar as decisões certas, né? Proteger os nossos interesses. É isso aí. Informação é a nossa melhor arma para enfrentar os desafios. E a gente aqui da Tessário vai continuar acompanhando de perto tudo isso, né? Trazendo análises e reflexões para você entender melhor esse novo cenário global. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. A gente se vê no próximo episódio.